Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 5 de novembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev. Continua a grande dúvida sobre o que os russos pretendem ali na região de Kherson. Ontem, por exemplo, eles deram a entender, ou as ações dele parecem que eles estão abandonando a cidade de Snihurivka, que é essa cidade aqui mais ao norte. É uma cidade muito importante para eles, porque eles estariam abandonando essa cidade. Vamos tentar entender isso daqui. Ontem também o governador de Kherson, o fantoche que os russos colocaram como governador, né? Governador entre aspas, estabeleceu um toque de recolher e depois voltou atrás no toque de recolher dele. Muito estranha a situação, né? Nas outras frentes de batalha, a Rússia teve reveses muito sérios aqui na região de Donetsk, o que mostra que os conscritos novos realmente não vão fazer diferença nessa guerra. Se a Rússia achava que eles iam realmente fazer alguma coisa, não vão fazer, né? E por fim, uma novidade importante, o Irã finalmente admitiu que vendeu drones para a Rússia, mas tem um mas nessa história. Vamos ver esses assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Gertrudes, Peter Noel de Sunga e várias outras pessoas. Muito obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi uma manhã calma lá em Kiev, né? Calma, lógico, dentro da possibilidade, né? Um monte de bombardeio, um monte de confronto, mas a gente não teve nenhuma grande variação no que aconteceu lá na linha de frente, né? Muito em função daquilo que a gente mencionou para vocês. Nesse momento a gente tem, de um lado, os ucranianos muito motivados, mas com pouco armamento, ainda estão aguardando armamento ocidental que deve chegar. Do outro lado você tem os russos com muitos conscritos novos, mas com muito pouca capacidade, então nenhum dos dois lados está conseguindo avançar muita coisa neste momento. E além disso, para piorar, temos a época da lama lá na Ucrânia, então as coisas estão muito lentas de fato neste momento. E a grande questão que está todo mundo falando, nos últimos dias a gente tem se dedicado a isso, é o que pretende a Rússia nessa região de Kherson. Eles sabem que não conseguem se manter aqui, mas daí eles têm uma série de alternativas, né? Eles podem ficar tentando manter a região de qualquer jeito, eles podem abrir mão da maior parte dela, mas manter só um pedacinho aqui para poder facilitar no momento que eles resolverem invadir. Enfim, ninguém sabe exatamente o que eles estão pretendendo fazer. E dentro desse esquema, teve vários bombardeios aqui na região de Kherson ontem, né? Em Shulakivka, essa cidadezinha aqui, próximo ao Rio, né? Parece que atingiram um grande contingente de tropas russas nessa região. Também teve em Kakhovka, eu não vou tocar o barulho aqui porque o barulho é muito baixo, tá? Mas tá vendo aqui o foguinho aqui aparecendo aqui? Então também houve um bombardeio ucraniano na região de Kakhovka. Kakhovka, vocês sabem, é nesta região aqui próximo ao Rio, né? E aqui em Snihurivka, os russos destruíram essa ponte de pedestres. Não tem muito sentido por que eles fizeram isso, a não ser que seja justamente preparação para eles saírem da cidade, né? Snihurivka é essa cidade aqui no norte, e é no norte do Oblast de Kherson, né? É uma cidade relativamente grande e é uma cidade muito importante para os russos estrategicamente. Era daqui que os russos pretendiam fazer o avanço sobre Mykolaiv. Eles chegaram a ter toda essa parte que está roxa aqui, ou cinza escura aqui, chegou a ser tomada pelos russos. Então é uma cidade muito importante e também pela questão ferroviária. Se você reparar como é que é a rede ferroviária aqui na região de Kherson, você tem a travessia aqui em Nova Kakhovka, em cima da represa, é uma linha de trem aqui. A linha de trem ela segue até Snihurivka e daqui ela desce para a cidade de Kherson. É verdade que tem uma outra ponte aqui também, ferroviária, próximo a Kherson, mas repara, de Nova Kakhovka para cá diretamente não tem nenhuma ponte, não tem nenhuma linha ferroviária. Então, para você transportar coisas com essas pontes destruídas aqui, né? A ponte ferroviária de Kherson e Antonivka, para você transportar coisas entre Kherson e Nova Kakhovka de trem, você tem que passar por Snihurivka. Então, era uma cidade muito importante para os russos, mas aparentemente já há algum tempo eles evacuaram todo o comando das tropas que estava ali e parece que seguem nesse caminho de evacuar as tropas e até destruíram esta ponte, que era uma ponte que tinha sobre este rio aqui, que é essa ponte aqui sobre o rio Ingolets, né?
Então, de novo, a gente não tem nenhum comunicado oficial, é lógico, eles não fariam isso, não falariam vamos sair e coisa e tal, mas tudo indica que eles estão planejando mesmo esse tipo de saída. Bom, uma coisa curiosa, a Rússia introduziu um toque de recolher em Kherson, round the clock, ou seja, o tempo todo. Toque de recolher, você sabe, é a proibição de você sair de casa sem um motivo, sem uma justificativa, sem uma licença do pessoal militar. Geralmente eles fazem toque de recolher à noite, né? A partir das 10 horas ou a partir das 8 horas da noite. E durante aquele período você é proibido de sair de casa. E eles fizeram um toque de recolher o tempo todo lá na cidade de Kherson, só que depois a informação não foi confirmada, nada mudou de verdade, e o tal do cara lá que falou que havia esse toque de recolher, ele apagou a mensagem em que ele falava isso. Então ele apagou a mensagem, ou seja, a gente não sabe, provavelmente não vai ter toque de recolher de fato, né? Mas dá para ver que eles estão preparando alguma coisa, né? Alguma coisa está acontecendo ali para o pessoal estar meio que nesse desespero. Isso daqui é uma imagem de uma barcaça que foi atingida alguns dias atrás, justamente ali na região de Kherson, né? Dá para ver aqui, são duas fotos, tá vendo? As barcas todas destruídas aqui, e também uma casa que havia aqui, um depósito que havia aqui. É a foto antes e depois do ataque nessa região. Então, em algum momento aí entre setembro e outubro, houve esse ataque ucraniano nessa região, né? Essa aqui é mais uma proposta que o pessoal está colocando sobre o que os russos pretendem fazer nessa região de Kherson, né? Ou seja, talvez eles estejam realmente abandonando a região à direita do Dnipro e vão fazer uma grande defesa aqui à esquerda do Dnipro, justamente para evitar que os ucranianos consigam usar isso daqui para chegar na Crimeia. A grande preocupação dos russos nesse momento não é nem mesmo Kherson, eles sabem que não tem condições de se manter ali. A preocupação deles é justamente evitar um ataque a partir daqui na Crimeia. Agora, como eles estão fazendo isso, tem gente dizendo o seguinte, eles estão mandando tropas para lá também, recrutas novos, né? Então, uma turma está dizendo que pode ser que eles façam justamente o sacrifício dos recrutas em troca do pessoal mais experiente. Vocês lembram, a gente explicou que a Rússia mandou todas as tropas mais experientes para essa região, né? Essa região aqui ficou realmente tomada com as melhores tropas russas e sem equipamento, sem munição, sem nada, porque os ucranianos destruíram todas as pontes. Então, pode ser que o que eles estejam fazendo ali é substituindo essas tropas capacitadas por recrutas novos, recuando as tropas capacitadas para usar elas em outros lugares da frente de batalha e deixando os recrutas para morrer ali, né? Porque o problema é fazer um recuo mesmo é arriscado, né? Eles correm o risco de acabarem cedendo a passagem para o outro lado do rio para os ucranianos. Daí toda essa preparação deles para fazer esse recuo na região de Kherson. Mas claramente eles estão fazendo alguma coisa nesse sentido. Pode ser que eles não abandonem toda a região, pode ser que eles mantenham só um grupamento aqui em Kherson mesmo, outro aqui em Kozatsk, que é do outro lado, e abandonem todo o resto, ou talvez abandonem tudo mesmo e façam essa defesa na margem esquerda aqui do Dnipro, né? Continua o dilema nessa questão. E o próprio rio Dnipro está com indicação de que não está próprio para banho, porque os russos têm jogado óleo lubrificante, óleo de combustível no rio, então a recomendação é não nadar no rio Dnipro esses dias. Além disso, os russos tiveram reveses ontem em várias frentes de batalha aqui. A gente mencionou ontem que os russos estavam tentando avançar aqui em Vuhledar, que teriam conseguido avançar alguma coisa em Pavlivka, e que também estavam tentando aqui em Marikva e Avdiivka. Enfim, um monte de lugares aqui os russos estavam tentando avançar na frente de batalha, e já estão alguns dias com isso. Alguns momentos conseguiram algum avanço muito pequeno, mas hoje tiveram reveses muito grandes, ou seja, acabaram tendo... Isso está mostrando que realmente eles não conseguem avançar com esses recrutas novos. Os recrutas novos conseguem até estabilizar a linha de frente, ou seja, também os ucranianos não estão conseguindo avançar, mas fazer uma força capaz de gerar força ofensiva eles não vão conseguir, né? E lógico, debaixo disso tudo aí tem o problema da lama. No momento existe a Rasputitsia,
que é a época da lama lá na Ucrânia, então também tudo fica meio parado por conta disso. Ontem teve mais uma live do Arestovich, em que ele mencionou as questões sobre Kherson, ele falando que os russos não pretendem sair de Kherson, pelo menos não por hora. Eles estão preparando a defesa da cidade de Kherson, na visão do Arestovich. Os russos perceberam que, com a logística complicada, né, comprometida e destruída, é impossível manter Kherson, o estado inteiro, sob controle, né? A mídia russa, ou seja, a televisão russa, já está preparando a população para eventual perda da cidade, mas eles vão tentar infligir o máximo de danos nas tropas ucranianas tentando avançar. Então, assim, o que ele acredita é que o pessoal vai acabar abandonando aqui a região de Kherson, não necessariamente a cidade de Kherson, e vão tentar fazer o máximo de danos, causar o máximo de danos às tropas ucranianas que estão avançando ali. Apesar disso, não está claro se a Rússia tem capacidade de executar esse tipo de operação militar complexa, né? Eles vão tentar fazer o máximo que os ucranianos fizeram lá em Severodonetsk e Lysychansk. Vocês lembram, lá também os russos estavam avançando, os ucranianos sabiam que iriam perder a cidade, mas conseguiram causar o máximo de danos possível antes de liberar a cidade para os russos, né? Então, eles não sabem se os russos têm capacidade de fazer isso naquela região, porque é muito novato que está por ali, né? O exército russo colocou suas melhores tropas, o VDV, os marines e a infantaria mais capaz, e agora está fazendo uma operação para salvar eles dessa armadilha em Kherson, enquanto impede que o exército ucraniano siga, né, em direção à Crimeia. Então, ou seja, é aquilo que a gente mencionou, eles vão tentar sair daqui, mas de forma que não permita que o exército ucraniano atravesse o rio. Mesmo se a Rússia destruir a represa de Nova Kakhovka para alagar aquela região, isso vai acabar com destruir completamente a logística das tropas que eventualmente ainda estejam na margem direita do Dnipro. E daí ele levanta aquela possibilidade, talvez a Rússia esteja sacrificando as tropas mobilizadas mais novas para recuar e salvar as unidades mais bem treinadas, né? Aquilo que a gente mencionou, eles podem estar tirando os melhores soldados que eles têm lá, colocando um monte de recruta, sabendo que os recrutas vão morrer todos ou vão ser capturados, mas pelo menos eles preservam as tropas boas dele, né? Ele menciona aqui Svatov, Kriminá, Bakhmut, Soledar e Vuhledar, mas não tem nenhuma novidade em relação ao que a gente falou, né? Ele está falando agora que estão com uma nova forma de vender a guerra para a população interna, dizendo que os russos não devem questionar as decisões do Kremlin, que os russos devem ir para a frente de batalha conforme foi solicitado e coisa e tal, e mesmo sem treinamento ou motivação devem ganhar a guerra que o Putin começou. O fato é, como ele coloca aqui, o Kremlin sabe que a mobilização apenas atrasou a derrota russa em coisa de 3 meses, mas não vai ter como mudar o curso da guerra. A única esperança para eles são os republicanos ganhando o midterm, a gente já falou sobre isso ontem, né? E exigindo um cessar-fogo da Ucrânia, mas isso aí é muito pouco provável. Ele vai ter mas vão ficar desapontados muito em breve, né? Como a gente mencionou, embora existam algumas figuras no Partido Republicano que de fato se coloquem contra a guerra, você tem 2 problemas aí. O primeiro é que o Lend-Lease não depende mais do Congresso, então é basicamente o Biden que decide quando mandar armas ou não. E segundo, que embora existam algumas figuras do Partido Republicano realmente contrárias à guerra, a maioria do Partido Republicano e a maioria da população americana são favoráveis à ação americana lá na Ucrânia, então não vai ter chance nenhuma, não vai mudar nada essa eleição lá nos Estados Unidos, né? O Jake Sullivan, que é um consultor do Biden para assuntos nessa guerra, ele visitou Kiev e o Arestovich está lembrando que ele costumava representar a facção mais pró-russa dentro da Casa Branca, né? E embora, enquanto os propagandistas russos tentam falar que a presença do Sullivan em Kiev é para tentar forçar a Ucrânia a um cessar-fogo, alguma coisa assim, o que ele realmente disse sobre a visita é muito diferente. Ele disse que os Estados Unidos renega negociações com a Rússia e qualquer negociação deve ser feita
pela Ucrânia, e a maior condição para o início da negociação é a saída completa das forças russas de todos os territórios ucranianos. Ou seja, é lógico que isso não basta nessa guerra. Além da Rússia sair de todos os territórios ucranianos, ela vai ter que pagar a indenização à Ucrânia, mas essa indenização a gente pode negociar. Como é que vai ser paga essa indenização? Isso pode ser negociado, mas não tem o que negociar enquanto a Rússia não sair de todo o território da Ucrânia. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos anunciou mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia, com um monte de coisa, inclusive 90 tanques T-72, que estão vindo de vários países ali da região que ainda tem equipamento soviético, né? É muito bom esse tipo de coisa, tanque T-72, porque é um tanque que os ucranianos sabem guiar, sabem usar, não precisa treinamento, não precisa nada, é só botar na frente de batalha e já pode usar. Isso é uma coisa realmente muito positiva, né? Aí aqui ele está falando sobre o Land Lease, que, como a gente falou, não vai mudar nada no Congresso, e parece que a questão do acordo dos grãos também ainda está cheio de... Os russos estão querendo pedir mais um monte de coisa e tal, mas é aquele negócio, depois que a Turquia garantiu o acordo de grãos, o russo não tem mais poder de barganha nenhum, né? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles apontam que os militares russos estão tentando reiniciar a ofensiva em Donetsk, mas provavelmente vão falhar em conseguir ganhos significativos operacionais. A gente já falou sobre isso hoje. Na verdade, hoje já tiveram reveses em vários lugares aqui, não conseguiram avançar em nada. Eles também colocam sobre a preparação para a retirada da região nordeste de Kherson, como a gente mencionou também. Se eles vão sair da cidade de Kherson, a gente não sabe, mas que eles vão abandonar uma boa parte disso daqui, certamente vão abandonar. O Putin continua fazendo a mobilização oculta dele, continua recrutando gente, apesar de dizer que já acabou a mobilização, e isso está causando problemas na economia russa, está piorando a situação lá na economia russa, porque é lógico, você tira uma grande parte da população, a Rússia já é um país com problemas de população, subpopulado, e você retira uma grande parte das pessoas dali, realmente acaba gerando esse tipo de problema, né? Outra coisa que ele fala aqui é que o Irã já está aproveitando que os russos estão confiando, estão se apoiando nos drones, nas armas iranianas, para requisitar a assistência russa com o programa nuclear iraniano. Isso é um problema muito grande mesmo, porque o Irã, se você acha a Rússia já um país de maluco que a qualquer momento pode soltar uma bomba, o Irã é ainda pior nesse sentido, né? E finalmente eles ressaltam aqui que as forças russas estão usando medidas extremas para tentar conter a deserção de pessoal, porque o problema é muito russo tá fugindo da frente de batalha. E quando eles falam aqui de medidas extremas, está realmente execução, né? Ou seja, estão atirando nas pessoas que fogem da frente de batalha. Então essa é a situação, não tem nenhuma grande novidade na linha de frente, mas a situação russa está cada vez pior, né? Ontem, um grupo de mobilizados russos bêbados aqui em Vasilivka, nessa região aqui próxima a Zaporizhia, foram presos porque roubaram uma vaca para comer, né? Não tinham comida, roubaram uma vaca para comer, e roubaram 13 vacas, na verdade, numa fazenda onde eles estavam estacionados, e ainda chutaram o dono da casa, e a situação ficou pior, os caras acabaram presos por conta disso. Em Skadovsk, essa cidadezinha aqui no sul da região de Kherson, é uma cidade que está ocupada pelos russos há bastante tempo, é uma cidade turística, tem praia, tem um lugar bacana lá. Uma moradora de lá disse que, em alto e bom som, gritou para os russos que Skadovsk é Ucrânia, e depois acabou sendo enforcada em frente ao fórum local, né? O nome dela é Tetiana. O marido dela, o companheiro dela, apanhou e está agora desaparecido, ninguém sabe onde é que ele está. É realmente uma coisa complicada isso daí, né? Em Mariupol tem vários cartazes desse tipo, com as pessoas pedindo socorro porque estão congelando, né? Mariupol, vocês sabem, é essa cidade aqui no Mar de Azov, foi conquistada pelos russos com a destruição completa da cidade. Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, tinha 1 milhão de habitantes antes, 2 milhões de habitantes
antes da guerra. É lógico, a quantidade de pessoas que ficou na cidade agora é muito menor neste momento, mas ainda assim tem gente aqui e os prédios estão todos destruídos. Não tem mais janela, não tem aquecimento, não tem nada. Então as pessoas estão pedindo socorro, porque já começa a esfriar essa época do ano lá na Ucrânia, e o pessoal está vendo que não consegue nem janela para fechar, para conseguir ter um mínimo de aquecimento, né? Apesar de toda a crítica, a Europa, de fato, está diminuindo o consumo de combustíveis fósseis da Rússia. Se você olhar um mapa aqui, ó, começando aqui em 24 de fevereiro, que foi o início da guerra, ainda teve um aumento no primeiro momento, mas depois começou a cair. Hoje em dia está bem menor, e aqui você vê também que, embora a China e a Índia tenham aumentado o consumo de petróleo russo, não faz nem diferença no final das contas. São essas linhas menorzinhas aqui embaixo. É aquilo que eu falei para vocês. A Rússia sem a Europa quebra, não tem dinheiro nenhum. E é o que está acontecendo, a economia lá está cada vez pior, né? Ontem o Jake Sullivan, a gente falou sobre isso já um pouquinho, ele teve em Kyiv, fez uma reunião com a equipe do Zelensky, encontrou com o Zelensky pessoalmente. Como a gente disse, a mídia russa, e portanto é possível que você veja isso em alguns jornais brasileiros também, que são seguidores aí da mídia russa, a mídia russa está dizendo que ele veio para tentar forçar a Ucrânia a fazer um acordo de paz, um cessar-fogo e coisa e tal, mas não. Ele veio justamente para negociar os próximos pacotes de arma. Então essa visita foi algo positivo, não negativo para a Ucrânia, né? Bom, o Irã finalmente confirmou que passou drones para a Rússia, né? Agora, depois que a gente já viu um monte de drones já destruídos aparecendo lá em Kyiv, em várias outras cidades, agora que eles dizem que sim, confirmam que mandaram, né? Agora, segundo ele diz, foram pequenas quantidades e antes do início da guerra na Ucrânia. Muito estranho isso, né? Ou seja, está querendo tirar o corpo fora. Não dá para saber exatamente o quanto isso daí. Pode ter acontecido isso antes? Pode, mas ficou muito estranho, porque vocês lembram que em determinado momento, lá no meio do ano, o Putin foi ao Irã negociar isso pessoalmente lá no Irã, e foi depois dessa visita do Putin no Irã que esses drones começaram a ser usados lá na Ucrânia. Então, ele tá tentando se safar de sanções, porque ele sabe que, se ficar provado que o Irã forneceu armas para a Rússia, o Irã pode ser alvo de sanções também, né? E além disso, ontem a gente viu um trem saindo da Coreia do Norte em direção à Rússia, provavelmente levando munição para a guerra na Ucrânia, né? Para você ver a que nível os russos estão precisando recorrer para manter a guerra deles. Irã e Coreia do Norte são os aliados que sobraram aos russos nessa guerra. Realmente uma coisa aí triste de ver. Vai fazer diferença na guerra isso? Não. Se a Rússia, que tem que tinha pelo menos enormes estoques de munição, não está conseguindo dar conta, que dirá Coreia do Norte e Irã. Pode dar alguma mudança, ter algum impacto pontual, como teve os drones iranianos, de fato infernizou a vida dos ucranianos por algum tempo. Agora os ucranianos já estão conseguindo derrubar eles com certa facilidade, mas não vai fazer uma diferença de longo prazo não, né? Tudo continua naquela visão que o Arestovich falou na live dele, né? Que, na verdade, os russos estão ganhando tempo para tentar ver se alguma coisa muda, se com o midterm, a eleição americana, o pessoal consegue pressionar os ucranianos e coisa e tal, mas não vai acontecer isso. Parece que iniciaram novas negociações diretamente da Ucrânia com a Alemanha para ter o Leopard 2, hein? Boa notícia isso. Ainda não é certo, mas já está sendo negociado. Excelente novidade. E o Zelensky está agradecendo aqui aos Estados Unidos, a Holanda e a Tchecoslováquia pelos tanques, os 90 tanques T-72, que certamente vão ajudar muito a Ucrânia. Como eu falei para vocês, a grande vantagem desses tanques é que os ucranianos já sabem usar eles, já podem pegar e usar de cara, né? E lembra que a gente falou ontem que houve uma auditoria dos americanos para garantir que não havia arma sendo mal utilizada ou sendo contrabandeada, esse tipo de coisa, né?
e os russos vivem plantando propaganda desse tipo. A gente já falou que não tinha essa possibilidade, mas de qualquer forma, para esclarecer qualquer suspeita, o Pentágono mandou uma equipe para auditar o uso das armas americanas lá na Ucrânia, e eles concluíram que não há nenhum problema, nenhuma arma foi desviada, não houve nada significativo. E além disso, nessas conclusões que eles colocaram lá, é que o Moscou ainda não foi capaz de destruir um único dos lançadores HIMARS até agora lá na Ucrânia, né? Isso é uma coisa surpreendente mesmo, porque os russos querem muito destruir os HIMARS, já destruíram um monte de coisa dizendo que eram HIMARS, mas pela contabilidade dos americanos até aqui não foi nenhum. Pode ser que aconteça, tá? O lançador de foguete está numa guerra, pode ser que amanhã os russos consigam atingir um HIMARS, mas até esse momento não conseguiram não. E, por final, uma outra notícia boa para os ucranianos: o Benjamin Netanyahu ganhou, o partido dele ganhou as eleições lá em Israel, o que significa que ele vai formar um novo gabinete, ele deve retornar à presidência, deve se tornar novamente primeiro-ministro de Israel, e ele é uma pessoa, ele tem uma visão mais pró-Ucrânia do que o antecessor, então pode ser que a Ucrânia consiga mais facilidade em armas com a entrada do Netanyahu como primeiro-ministro em Israel. Vamos aguardar, não está nem confirmado que vai ser ele o primeiro-ministro, foi o partido dele que ganhou, mas o partido pode escolher quem vai ser o primeiro-ministro, né? Então vamos aguardar aí, mas pode vir notícias boas para a Ucrânia a partir de Israel também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.